Olá, meus amigos e minhas amigas, é um prazer estar com vocês novamente. Praticamente todas as tardes a gente tem dialogado com os nossos internautas, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, cada dia um tema diferente, cada dia uma proposta diferente, cada dia convidados diferentes. Ontem nós tivemos um debate bastante bacana sobre a educação, com a participação da nossa deputada estadual, a Bebel, bastante gente acompanhando, sugerindo, apresentando propostas, foi muito, muito bacana mesmo. E hoje nós estamos no programa Cuidar Bem de Santo André, né? Esse é um daqueles programas durante a semana que eu gosto muito de fazer, porque a gente traz aqui muitas experiências interessantes de pessoas anônimas, muitas vezes, que estão na cidade, desenvolvem o trabalho, nem sempre são vistas. Ainda mais agora num período de isolamento social, num período que a gente tem que ficar recluso em casa, enfim, por conta do coronavírus, não tem muita alternativa. Mas isso não quer dizer que não tem gente aí trabalhando, atuando, contribuindo, sendo solidária e ajudando a pensar as pessoas da nossa cidade, porque mais do que tudo, o fundamental mesmo são as pessoas, né? Esse é o intuito do Saber Cuidar Bem de Santo André, é poder trazer aqui experiências de pessoas anônimas, mas que têm um trabalho social importante, né? E que a gente gostaria de divulgar. Bom, hoje nós temos aí 3 convidados bem bacanas, né? Que a gente vai conversar um pouquinho com eles, que é o Davi Costa. O Davi Costa é um líder, uma liderança comunitária, tem uma atuação bastante importante aí com os pequenos comerciantes, com os ambulantes, e também tem um trabalho de acompanhamento de algumas áreas da educação, e que ele vai falar um pouquinho sobre isso conosco já já. Nós temos o Aguinaldo Silva, né? O Aguinaldo, ele é publicitário, é morador ali do Jardim Sorocaba, gestor de esporte, também tem uma atuação importante, né, ali naquela região dele, que é uma região periferia da nossa cidade. A gente quer ouvir um pouco dele, como é que está sendo tratada as questões, né, da cidade, em especial do coronavírus, e o trabalho que ele vem desenvolvendo ali na sua região. E também o Misael, né? O Misael, ele também é uma liderança comunitária, né, que faz um trabalho através de uma ONG, um trabalho bem bacana também, que cuida, né, encaminha as pessoas que têm algum tipo de dependência química, drogas, álcool, e ele faz um trabalho com população de rua bastante bacana, importante também, e que a gente vai ouvir um pouco dessa experiência que ele vai trazer para nós esta tarde. Então, uma alegria bastante grande estar com vocês aqui, dizer que o nosso índice de isolamento, infelizmente, ainda não atingiu as metas que são importantes e necessárias para a gente poder começar a pensar a questão de uma flexibilização. Para vocês terem uma ideia, o ABC tem 50% de isolamento, 50% aderiu, 50% não pode, muitos porque, inclusive, estão em serviços essenciais, né? O Estado, 51%. Então, nós estamos bem abaixo do que estabelece a Organização Mundial da Saúde, de um ideal de 70% de isolamento. Nós não atingimos ainda essa meta no país, no Estado, nem na região e nem aqui na cidade de Santo André. Esses parâmetros, eles são importantes para que a gente possa pensar as estratégias que devem ser tomadas em relação à contenção, né, da contaminação do coronavírus. E por que isso é importante? Porque a gente não pode deixar que o sistema de saúde entre em colapso, porque se a gente tiver muita gente contaminada pelo coronavírus,
vai demandar muito mais do serviço público, né, de saúde, e que, de forma alguma, a gente pode pensar que esse sistema entre em colapso. Porque se entrar em colapso, aí sim a gente vai ter muitos óbitos, em especial aqui na nossa cidade. Então, a gente tem que cuidar bem da cidade, ficar de olho em tudo que está sendo feito, se as medidas estão corretas, se não estão, vamos questionar sim, esse é o nosso papel enquanto munícipe, eu enquanto vereador e vocês enquanto liderança, né? O papel de cada um de nós. E para iniciar a nossa conversa, eu vou pedir para o Davi, né, abrir o áudio e se apresentar, Davi, falar um pouco do seu trabalho aqui para nós, por favor. Tudo bem, Davi? Olá, Beth, boa tarde. Boa tarde, andreenses. Bom, eu sou Davi Costa, moro atualmente no Jardim do Estádio, mas já morei aqui em vários lugares de Santo André, morei em Santa Terezinha, Vila João Ramalho, então já tive a oportunidade de conhecer bastante da cidade e de atuar em bastantes lugares da cidade, Beth. Bom, eu sou formado em gestão pública e tecnólogo em contabilidade. E, atualmente, faço parte também da direção do Partido dos Trabalhadores, onde eu ocupo o cargo de secretário de movimentos populares, onde eu faço um diálogo com as entidades sociais da cidade, né? E aí, Beth, diante disso, a gente tem bastante coisa para falar aí sobre essas entidades, sobre o que o andreense vem passando, as dificuldades que a cidade está enfrentando. Terminou, Davi? Agora é só apresentação. Tá bom. Vamos para o Aguinaldo. Aguinaldo tem que dizer isso. Olá, Beth, Misael, Davi. Eu sou Aguinaldo Silva, sou aqui morador da Rua Sabaúna, no Jardim Sorocaba. Pessoalmente, a gente tem um grupo aqui na própria Sabaúna, que a gente faz as atividades sociais, como as festas das crianças, o Natal das crianças. Então, a gente tem um grupo chamado Unidos da Sabaúna. Eu e alguns meninos e umas mulheres, tem um grupo masculino e feminino, onde a gente atua bastante nessa questão da área social aqui, principalmente na nossa região, e a região mais próxima, onde a gente conhece um pouquinho mais de gente, porque falar em isolamento social em comunidade é um pouquinho complicado, porque as pessoas pouco aderem e, às vezes, muitas das vezes, elas não aderem por falta do que elas têm em casa. Então, às vezes, falta alguma coisa, então, as obrigam a sair, as obrigam a buscar o alimento que elas precisam ou a necessidade que elas têm em casa. Sou diretor de esporte aqui de um time da rua mesmo. A gente acompanha bastante o esporte amador da cidade, né? Por conta do movimento que o esporte em Santo André, graças a Deus, movimenta muita gente nas beiras dos campos, de domingo, principalmente, e atrai muito público para os comércios locais, né? Aqui mesmo, do lado de casa, a gente tem um campo de futebol, onde o comércio é muito grande durante os campeonatos que a gente tem aqui, e que está parado, graças a Deus está parado, porque é muita gente mesmo que vem. E a gente já faz os trabalhos sociais com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, que a gente acompanha desde pequeno, né? Que eu moro aqui já há 34 anos, minha família particularmente é da Vila Palmares, 90% da minha família é da Vila Palmares, ali na região da Tacadura e Tamarutaca também tem um pouco, e aqui desse lado tem meus pais e meus irmãos que moram aqui do mesmo lado. Prontinho. Misael, meu bem, desliga o seu... Aliás, abre o seu áudio e se apresenta, por favor. Isso. Olá, boa tarde, Beth. Boa tarde, Davi, Aguinaldo. Como você já sabe, meu nome é Misael Silva. Sou morador atualmente aqui do Clube de Campo, né, onde frequento aqui pelo menos há 28 anos. Porém, eu também
Eu sou da Vila Linda, Jardim do Estado, Avenida São Bernardo do Campo, Vila Luzita. Conheço o pessoal também, que já morei também no Sítio dos Ianos também, toda essa área de Santo André, há 50 anos, né? Onde morei em todos os lugares. Mas atualmente estou aqui no Clube de Campo já faz alguns tempinhos já, 12, 15 anos mais ou menos, direto, sabe? E tem um estabelecimento na Avenida São Bernardo ali, de ar-condicionado, onde também tem uma sede da nossa ONG, né, que atualmente sou presidente de uma ONG, né, ou OSC, né, da Organização da Sociedade Civil, aqui do Brasil, e que também fundador da Esperança Renovada. Eu também quero agradecer, antes de tudo, aos pessoal que estão à frente desse Covid aí, né, que são os enfermeiros, são os médicos, né, que eu tenho alguns colegas conhecidos e alguns clientes também que estão passando por isso, né, que nem já 2 amigos nossos, 3 enfermeiras também, que também, infelizmente, já faleceram, que Deus o tenha a eles também. E pelo fato da gente se cruzar com muitos por aí, que devido à nossa obra, com os nossos amigos moradores de rua, a gente sempre também cruza com alguns, né? Porque a gente também leva o que eles precisam, né? Para comer, para vestir, para se calçar, né? O kit de limpeza, a gente sempre está na correria também com eles. A gente não paramos, não, né? Eu estou aqui hoje porque a lei é fica em casa, mas infelizmente não só a gente da ONG, dessa assistência social, como os pessoal da área da medicina não pode ficar em casa, né? Que venha a Covid para nós, mas a gente não vamos parar. E obrigado. Que não venha não, Misael, melhor não. Vamos cuidar, mas que ela não venha não. Davi, Exato, né? Deus me livre, não quero, não, a gente tem que se cuidar, enfim, evitar ao máximo que as pessoas se contaminem, porque não é fácil, é difícil, né? E mata, né? Muita gente, infelizmente, tem morrido por conta dessa contaminação, dessa doença. Davi, eu sei que você tem feito um trabalho bem interessante aí, levantando os problemas que em especial os ambulantes, né, têm sofrido, e os informais com essa história da pandemia, porque muita gente está na informalidade, a gente sabe que precisa vender o produto no almoço para poder jantar no dia, né? Então, não é uma situação fácil, é uma situação muito difícil para as pessoas, em especial as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E os informais, os ambulantes, eles estão nessa condição, né, de disposição de vulnerabilidade, porque se fica em casa, manter o isolamento, passa fome. O governo federal, através, né, de um projeto que foi apresentado no Congresso, do auxílio emergencial, liberou R$600, não foi uma luta do governo Bolsonaro, só lembrando que o governo queria dar R$200, as forças progressistas e o Congresso como um todo, na nossa ala estava querendo um salário mínimo, mas o que foi aprovado no Congresso foi os R$600. Mas muita gente nem os R$600 recebeu. E aí, como é que você manda essa pessoa ficar em casa se ela não tem nada, né? Nem o produto, nem os R$600. E eu sei que você atuou muito nessa área, eu vi que você fez o vídeo, a gente compartilhou esse trabalho, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, dialogasse sobre esse trabalho que você faz e essa dificuldade que as pessoas estão enfrentando nesse momento tão difícil do mundo, né? E de nós aqui da cidade de Santo André. É verdade, Beth. E aí, assim, esses trabalhadores, primeiro que grande maioria ainda não recebeu, né? E aí, aqueles poucos que receberam, terminaram por utilizar uma parte disso para pagar a taxa para a CRASA, com medo que depois perdesse a sua licença. Que é natural. Quando a pessoa depende exclusivamente disso,
ela quer garantir que, ao passar tudo isso, ela continue tendo como manter o seu ganha-pão, né? E, insensivelmente a essa categoria, a nossa administração não tomou medidas no início, só depois de pressão, só depois da gente ir para as redes sociais, só depois que acionou o teu gabinete, é que a prefeitura, assim, timidamente, colocou lá que não precisaria pagar a taxa, né? Mas também não fez nenhum outro trabalho para socorrer esses pais de família, mães de família, porque tem muitos que são mulheres, que têm filhos, e que são arrimo de família, né? Então, quando um desses está numa situação difícil, não é só ele, né? Normalmente tem filhos, netos. E a nossa administração, como tem sido em todos os outros casos, no caso do ambulante, também deixou muito a desejar. Foi muito vacilante, né? Criaram depois uma cesta básica para aqueles que estão cadastrados no CRAS. Davi, travou o seu áudio. Acho que caiu a rede do Davi, daqui a pouco ele volta, então eu vou passar. Conseguiu, Davi? Voltou? Tinha travado o seu áudio, voltou. Então, criou uma cesta básica lá para as pessoas que estavam cadastradas, né? Mas isso também, com pouca informação, a grande maioria não tomou conhecimento disso, só depois que a gente fez um trabalho de divulgação. Veja bem, nós que tivemos que fazer a divulgação, que é a prefeitura que tem o papel, que tem o cadastro das pessoas, que tem todas as condições de entrar em contato, não fez, né? E assim tem sido também com os alunos das creches. Boa parte desses alunos ainda não viu aquela cesta básica, Beth. Eu não acredito. Sério? Sério. Ainda tem alunos que ainda não viu a cesta básica. Então, assim, a prefeitura tem se omitido muito. Uma outra questão, Beth, que tem um descaso, são com os nossos idosos. Aqueles que estão vencendo os passes, sim, não tem a ESA aberta para fazer a regularização, para atualizar o passe, e estão tendo que pagar passagem porque a prefeitura não baixa um decreto para que as empresas deixem de cobrar. Lógico. A prefeitura alega que informou para as empresas. Ora, o papel da prefeitura não é informar, é decretar. Sim, ele faz todo decreto, faz decreto daqui, decreto dali, faz decreto, por que não fez esse, ué? Exatamente. Então, são os idosos nessas condições, são os deficientes nessas condições, tendo que pagar a passagem para ir na farmácia pegar um remédio, para ir comprar algum alimento. E assim tem sido a nossa administração, né? A gente vem trabalhando aí, tentando informar essas pessoas, esclarecer, organizar para que elas busquem os seus direitos. Por exemplo, Beth, uma outra coisa que a prefeitura já poderia estar trabalhando com esses ambulantes é o pós-crise. Como que vai ser? Porque a grande maioria agora não vai ter capital para reabastecer a sua barraquinha lá, para continuar trabalhando. Essas pessoas precisaram comer.
Vai ter que ter um incentivo. O auxílio da prefeitura e fizeram o seu capital. A prefeitura precisa discutir com esses trabalhadores como que vai fazer após a quarentena, como é que eles vão voltar a trabalhar. Eu estou sugerindo, Beth, que a gente faça um movimento aí para que o Banco do Povo capitalize esses trabalhadores e sem juros, porque não tem condição do cara voltar a trabalhar com dinheiro emprestado pagando juros, né? Então, para a gente trabalhar alguma medida aí, junto à administração, para que ofereça a esses trabalhadores uma condição para eles voltarem a trabalhar e poder também pôr o alimento dentro de casa. Ô, Davi, você sabe que eu acho que seria importante, interessante, se você realmente pudesse ajudar a pensar, a organizar essas pessoas, porque tudo que as pessoas precisam é de gente que tenha visão, tenha, como que eu posso dizer, além da visão, mas também ter sensibilidade, né, para os problemas e ajudar a pensar solução. Você aqui já deu uma série de dicas do que poderia ter sido feito. Falta boa vontade mesmo do governo municipal e cuidado com as pessoas, né? Porque se tivesse cuidado com as pessoas, por isso que a gente chama esse programa, Saber Cuidar de Santo André, né? É o cuidado com quem precisa do apoio, né, do governo municipal, no nosso caso aqui, pensar a pandemia e pensar o pós-pandemia, aliás, vai ser o grande desafio. Eu já havia dito em outras lives, o Banco do Povo seria uma forma de poder organizarmos essas pessoas agora e depois, né? Porque agora as pessoas também estão precisando, como o governo federal não está socorrendo todo mundo, muita gente ainda não recebeu nem a primeira parcela, né? Está no sufoco. Então, acho que é importante que a gente tenha aqui propostas, né? A gente fala, discute, se o prefeito estiver ouvindo, os seus assessores que costumam entrar aqui nas minhas lives também estiverem ouvindo, o importante é que as pessoas sejam socorridas. E eu acho que você está fazendo um papel muito bacana, muito interessante nesse sentido, né? Fez um vídeo bom, fez um vídeo bacana, falando da questão dos informais, né? Agora, o que me assustou também foi essa coisa da creche. Eu, sinceramente, achei que eles já tinham regularizado. Eles não receberam nem a primeira. É isso, Davi? Não. Ainda tem gente que não conseguiu receber essa cesta básica, Beto. Depois você passa para mim as escolas que estão defasadas, que eu vou... Vamos para cima, vamos brigar, porque é um absurdo. Inclusive, Davi, tem uma fonte de recurso, um programa que é do governo federal que repassa verbas, tanto para o estado como para o município, que é o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Não tem justificativa para que essas crianças não estejam recebendo aí o seu alimento, que é direito. É um direito. Tem um recurso, entendeu? Se tivessem aula, essas crianças deveriam estar sendo alimentadas, e mesmo não tendo aula, a gente sabe a realidade brasileira, a gente sabe a realidade local, a gente sabe também, eu sou professora, sou licenciada, trabalhei em muitas periferias, a gente sabia que as principais refeições que a criança tinha era na escola, e que num momento como esse, tão dramático, tão trágico, de tanta vulnerabilidade, deixar faltar essa merenda é quase, além de uma desumanidade, é quase um crime, né? Então, acho que a gente precisa ir para cima disso. Bom, se eu deixar, eu vou ficar empolgada. Que é assim, Beth, chega para a escola, mas não chega o suficiente para todos da escola. Piorou. Então é mais complicado ainda, porque... Como é que você seleciona quem tem e quem não tem? Exatamente. Aquele que chega depois já não tem mais, né? Então, é assim, é desorganização. Você percebe nitidamente que a administração bateu cabeça, não teve organização para fazer essa distribuição.
Tá. Uma parcela eles estavam mandando entregar em casa, outra parcela era da escola, e aí isso gerou uma confusão que aí depois não sabia mais quem recebeu em casa, quem recebeu da escola e quem não recebeu. Pela confusão. Virou confusão. Agora tem uma coisa que você falou, Beth, que é do governo federal. Você lembra que logo no início, a primeira medida que o governo federal fez foi de socorro aos bancos. 1,2 trilhão para socorrer os bancos, que até onde se sabe, agora mesmo o Banco do Brasil acabou de divulgar aí o seu lucro de 2019 de bilhões de lucro líquido, né? E o Banco do Brasil não é o principal, né? Os bancos privados ainda lucram muito mais. Porque o Banco do Brasil é público, né? E se ele está dando lucro, ele não tem que ser privatizado como revelou o Guedes na reunião, naquele Circo dos Horrores da reunião ministerial, né? É isso mesmo. Porque não justifica. Não. Se está dando mas todo a esse perspectiva, resultado, né? Justifica privatizar, né? Pois é, mas é a perspectiva que está sendo dada, né, pelo país, pela ultradireita e pelos governos, parte de governos estaduais e governo municipal, né? Muita gente aí agora está querendo se esconder assim, né? Mas foi o Bolsonaro. Fez campanha para o Bolsonaro, inclusive aqui na cidade. Não vem falar que não, porque fez. E o Dória também. Exatamente. Agora eu vou passar para o Aguinaldo, depois a gente volta, Davi. Vamos ouvir aqui. Eu só queria falar uma coisa desse 1,2 trilhão, porque a grande maioria da população não sabe como funciona essa coisa, só para ficar compreensível, de forma bem didática. Esse dinheiro vai para os bancos e depois os bancos devolvem para o governo em títulos irrecebíveis. Então, é um dinheiro que não tem volta, Beth. É um dinheiro que não tem volta. Se não tem volta, o que vai para os bancos, e que é um valor absurdo, por que tem que ter volta do pequeno empresário, que tem o barzinho, do que tem a papelaria, do que... Entende? E aí você escuta o Paulo Guedes na reunião lá dizendo: nós vamos ganhar muito dinheiro com as empresas grandes. Pera, então nós vamos ganhar quem? Nós quem, cara pálida? Nós quem, cara pálida? O povo não é, porque se esses bancos devolver em título podre, a população não vai ver esse dinheiro nunca. Então, só para a gente começar a entender como é que funciona a coisa. Tá. É isso mesmo, Davi. Como é que se socorre quem não precisa e abandona quem precisa? Essa é a lógica. Exatamente. Aguinaldo, eu quero que você fale um pouco da sua realidade aí, do trabalho que você tem feito, que você se apresentou. Gostaria agora que você aprofundasse um pouquinho, né? Para a gente saber um pouquinho de você, do seu trabalho. Tá me ouvindo? Vocês tocaram em bastante ponto que eu realmente gostaria de tocar. Tô te ouvindo. Sim, pode falar. O espaço é teu agora. Vocês tocaram e eu realmente gostaria de falar. Eu tenho divulgado para informar, principalmente da região, mas sempre que eu posto informação de quais as escolas que vão fazer a entrega do kit merenda em casa. E tocou uma coisa realmente importantíssima. Tem muita família que não está recebendo. Tem muita família que o kit, as escolas não conseguem entrar em contato, ou por motivo de ter mudado o telefone dos responsáveis, ou porque simplesmente a
a escola ligou e não conseguiu falar e não retornou de novo, ou porque a escola realmente nem entrou em contato, nem com o pai, nem com a mãe, porque eu tenho recebido muitas mensagens no meu Facebook perguntando qual a escola que vai fazer a entrega e o porquê que não ligaram para as mães. Inclusive, nessa segunda entrega, primeiro que o kit, porque a Secretaria de Educação informa um kit de alimento, é um kit para individual, que seria para cada família, a gente entende, mas aquela família, 2, 3 crianças nas escolas, eles não permitem ficar o alimento, porque eles falam kit por família. Mas o que foi divulgado no projeto, quando foi lançado, era que é o kit merenda por aluno. Sim. Então, às vezes, eu reconheci, eu acompanhei algumas famílias, inclusive que eu ajudei, que receberam o kit merenda em casa, mas a mãe tinha 5 filhos na escola, por exemplo, 3 filhos na escola. Ela ia retirar o kit merenda dela na primeira escola, e as responsáveis da secretaria ou da direção entravam e perguntavam para a mãe: você tem filho em outras escolas? A mãe respondia que sim. A responsável da primeira escola votava qual que era a escola que ela tinha os outros filhos e falava: ó, eu vou entrar em contato com a outra escola e você não precisa ir lá não, você já está retirando o seu kit aqui. Ou seja, ainda é para criança por 15 dias para criança, a mãe tem 3 ou de uma criança só e as só outras... uma pode comer. Só que o recurso para comprar... Exatamente, só uma pode comer, porque o recurso que o governo federal mandou foi por criança, foi individual, não foi para cada criança, por família. Sim. Isso me impressionou muito quando eu vi essa realidade. E eu acompanhei a distribuição nos pit stops, nas feiras livres. Olha, também realmente, ao meu ponto de vista, não funciona muito, porque vamos pedir para o nosso prefeito, ele é prefeito da cidade toda, não prefeito só das ruas principais, porque quem precisa de máscara é dentro das comunidades. Eu peço até para quem está assistindo aí daqui para o prefeito, vamos entrar nas vielas, vamos entrar nos becos, vamos entrar no eucalipto, não fazer entrega na rua principal. Eu fui lá na Vila João Ramalho, dentro do meio do eucalipto. Mentira, ele foi num pedacinho onde foi feita uma quadra que foi iniciada no nosso governo, que infelizmente não foi terminada, ele terminou, parabéns, tranquilo, mas até aí, sobe um pouquinho mais, sobe até ali, onde não... Você sabe, Aguinaldo, que você não é a primeira pessoa que está falando disso, que ele vai nos lugares e quando tem que entrar no núcleo, para no meio do caminho. Qual que é o problema, né? Ele volta. Parece que ele tem medo da realidade da cidade que ele é prefeito, né, Beth? Porque ser prefeito de uma realidade em ruas principais é fácil. Porque eu tiro exemplo aqui da minha comunidade. A única vez que o prefeito veio aqui, ele foi aqui no CESA do Parque Erasmo. Ele nunca passou no meio da comunidade aqui onde eu moro, ele nunca passou no meio da comunidade do Capoava, que é aqui a nossa vizinha, nem aqui na comunidade que a gente fala aqui, que é no Parque Erasmo, tem uma comunidade, ele nunca passou. Então, ele não sabe qual é a realidade. E em alguns bairros aqui na minha região, infelizmente, é um dos pontos da cidade de Santo André que mais tem casos confirmados de Covid. É um dos casos que mais tem mortes de Covid em nossa cidade. É uma das regiões que mais acontece isso. E aí, aqui tem uma disputa política. Os candidatos a vereador mas acontece alguma coisa na viela, eu vou pedir, fulano pediu, ciclano pediu, todo mundo pediu. Mas essa seria uma obrigação do prefeito. Se ele sabe que é uma região onde está concentrando, eles daram há poucos dias aqui, numa viela aqui que o pessoal publicou no Facebook, que eles lavaram a viela, higienizaram toda a viela, e aí, a pedido de uma pessoa, com parceria do governo, ele mandou uma equipe do Semasa para fazer aquela pulverização, para poder limpar.
Mas ele não precisa ser feito, esperar o pedido de alguém. Pô, ele sabe, e o governo tem acompanhado como estão as comunidades e qual que é a realidade. Se Tem não uma outra sabe, comunidade deveria aqui na saber Saquarema. também, né? Exatamente. E outra, o munícipe em si, ele não consegue falar com o governo. Se o munícipe fizer o pedido, o governo não atende. É igual ao mesmo caso do Banco de Alimentos. Eu acompanhei as doações que o Banco de Alimentos recebeu e, por cima, assim, pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei as doações, era para o governo ter atendido muito mais de 200 mil famílias com doações de cesta básicas na cidade, através do Banco de Alimentos. Mas você só consegue alimento do Banco de Alimentos se você for da base do governo. Não é a comunidade que precisa. O governo recebe o alimento, repassa... Como é que é isso? Conta para nós, Aguinaldo, como é que é isso? Como é que é o critério? Como é que está sendo distribuído isso? Quero saber. Então, nas comunidades mesmo, o Banco de Alimentos não vem, Beth. Essa é a grande questão. Se você é um pré-candidato a vereador da base do governo, você tem acesso a esse alimento. Você tem acesso a conseguir as doações, pegar as doações do Banco de Alimento e entregar nas comunidades onde você tem conhecimento. Eles não vão entregar. E se eles vão lá na comunidade, anunciam, vamos fazer entrega de cesta básica. Vem um caminhão do Banco de Alimentos, que é daquele moeda verde, vamos entregar a moeda verde e vamos entregar uma cesta básica. Quem estiver na fila, pega. Mas não é assim. Aqui mesmo, na rua, fizeram essa doação de cestas básicas, tinha muita gente que não precisava de cesta básica e estava na fila, 3, 4 pessoas da mesma família que não precisava. Tinha muita gente que precisava e pegou, mas tinha gente que não precisava. E a gente sabe que não precisava e estava pegando. Então, não tem um critério. Eu coloco as cestas básicas no caminhão, o Banco de Alimentos pega o caminhão da prefeitura, coloca as cestas básicas dentro, junto com a doação do Moeda Verde, e grita, para na rua e grita, gente, estamos fazendo ação de cesta básica, quem quiser pode vir pegar. Mas organizar um pouquinho melhor sobre essa questão. Com um pouco mais de respeito e dignidade, né? Exatamente. Pô, o governo tem quantos assessores, quantos comissionados que tem lá? 400 e poucos comissionados tem na prefeitura. Ele podia colocar esses comissionados na rua. Podia começar eles para fazer. Se vai fazer cadastro, desde que não seja da mesma forma que ele fez o aplicativo, para pedindo dados pessoais eleitorais, que ele faz um banco de dados realmente válido para atender essas famílias que precisam de alimentos, porque o que tem de família que procura ajuda, e tem, graças a Deus, aqui tem muita gente, muita liderança da comunidade aqui onde eu moro, que está ajudando de verdade, que está fazendo doação. Não vou ser hipócrita, ao meu ver, e falar, estou fazendo sozinho, tudo que é mentira, sozinho ninguém consegue fazer nada. Então, tem muita liderança aqui na comunidade que está fazendo essas doações, que está acompanhando essas famílias que estão precisando, mas elas estão fazendo por si só, não estão fazendo com auxílio ou com recurso. É a solidariedade do próprio povo com o povo, né? Não Exatamente. É uma organização vinda do governo. Olha, você vê, você está falando tudo isso. O Banco de Alimentos, o Davi falou da questão dos informais. Poxa, se tivesse um trabalho que tivesse sido efetuado, aliás, tivesse sido consolidado nesses 4 anos, certamente eles saberiam hoje quem são as pessoas nominalmente, endereço, estão nessa condição, né? Então, você pega os vulneráveis, você pega a pop rua, você pega os informais. O banco de alimentos já saberia quem são essas pessoas, não precisava ficar saindo, distribuindo assim como se fosse, né, de qualquer forma, enfim, de qualquer jeito, e quem realmente está precisando ainda não chegou o alimento, né? Isso mesmo. E, olha, e o governo tem um levantamento, a Secretaria de Educação tem um levantamento da quantidade de núcleos habitacionais, de favelas que tem em Santo André, das mais de 150 comunidades que estão em Santo André, com mais de 45 mil pessoas. Então, não é uma realidade nova, não é uma coisa nova que o governo, eu estou governando Santo André há 4 anos, mas ele é prefeito há muito mais, ele é político, ele é vereador há muito mais tempo, então ele tem que conhecer a cidade. Ele não virou um político de uma hora para outra de Santo André e falou, assumir a prefeitura agora, não tenho responsabilidade.
há quantos anos ele é vereador, foi vereador. Então, Sim. ele fez parte da base do nosso governo na gestão do Grana. Então, ele aprendeu com a gestão do Grana o que é trabalhar nas comunidades, porque ele foi secretário de uma pasta grande na nossa gestão. Então, não é uma pessoa que... Ele só não conhece a cidade se ele não quis conhecer, Beth. Todas as instruções, de todo o aprendizado que ele tirou nos 2 anos e meio que ele passou no nosso governo, ele foi muito esperto. Ele passou aprendendo. É que tem lugar que é mais bonitinho de andar, né? É mais tranquilo. Aí é fácil. Aí é fácil. Chamam ele para andar comigo aqui, conhecer um pouquinho das vielas do Capuava, que eu duvido ele conseguir subir pela metade de uma. E não só passar nas ruas principais, que senão fica fácil. Porque a única forma do governo reconhecer o que as famílias precisam de verdade é assim, Beth. E na questão que vocês tocaram das microempresas, com aquela verba que o governo 100 vezes maior que o governo mandou para os bancos, do que mandou para o auxílio emergencial, alguns amigos meus que têm micro e pequenas empresas hoje passam muito sufoco, funcionários em casa, alguns funcionários eles tiveram que demitir porque não aguentam manter o salário de todos eles. E o empréstimo que o governo fez, o governo deu dinheiro para os bancos, que não precisavam de dinheiro, para emprestar para as micros e pequenas empresas, a juros a 3,19 ou a 3,25. Isso é um absurdo. Eles ganham 2 vezes. Eles ganham com empréstimo ou socorro. Tenho 2 funcionários. Exatamente. Aguinaldo, deixa eu só colocar aqui uma pessoa que a Maria Aparecida, ela colocou, olha que interessante, ela colocou assim: boa tarde, sou professor eventual, não tive direito ao auxílio emergencial e agora não estou dando aula e ninguém fala nada sobre isso, o sindicato, o que vão fazer, nós estamos esperando, como é que eu devo agir, né? Veja, professor eventual não é concurso, né? Você contrata todo começo de ano, aí, enfim, os professores para atuarem naquele ano letivo. E não tem direito ao auxílio emergencial. Veja, é um absurdo. É mais uma pessoa que se coloca numa situação de vulnerabilidade, né? E que o governo também não está socorrendo. Então, quer dizer, socorre o banco, né? O banco empresta com juros mais altos, ele ganha 2 vezes, né? E aí, sabe, Aguinaldo, o que nos revolta muito é ter visto no sábado aquela reunião ministerial, nem sei se aquilo pode ser chamado de reunião ministerial. Falou-se de tudo, das coisas mais absurdas, em nenhum momento nós vimos ali alguém falando de socorrer as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade em decorrência do coronavírus, e em nenhum momento a gente viu o debate sobre a saúde, né? A gente viu falar de privatização, abrir porteira para flexibilizar leis ambientais, xingamentos, palavrões, etc. e tal, mas a gente não viu nada que fosse de verdade de interesse da classe trabalhadora, e da classe trabalhadora que está desempregada, né? Está na vulnerabilidade. Então, Cida, é verdade, nós temos que cobrar aí o poder público, né? No seu caso aí, o governo estadual, né? E cobrar e pedir também para o sindicato aí dar esse apoio, ajudar a pensar. Inclusive a Bebel falou bastante sobre isso, né? O sindicato tem discutido isso, sim. Falou da briga que eles estão fazendo com o governo Dória. Agora, o governo não socorre ninguém, né? Infelizmente, é essa situação que a gente está vendo, muito blá, 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 mas as pessoas continuam sofrendo no dia a dia. Guinaldo, eu vou cortando, porque assim, eu vou me empolgando, eu vou falando, tá? Não sei se você quer falar mais alguma coisa, eu vou passar para o Misael. Tá, vou só finalizar. Eu tenho um amigo que é meio que um empresário que tá parado, que reduziu muito o serviço dele, então ele parou de trabalhar justamente nesse ponto do governo estadual. Ele é de Hortolândia, e ele comentou comigo, ele falou, esse isolamento social está acabando com o nosso estado de São Paulo. E eu respondi para ele, falei, na verdade, o isolamento social ele é necessário e foi feito isso em todos os outros países do mundo que estão voltando hoje às suas atividades. A diferença é que os outros países que estão voltando às suas atividades, o governo
propôs o isolamento social, às vezes até o lockdown, mas ele deu suporte e auxílio para as micro e pequenas empresas e para os trabalhadores que tinham vulnerabilidade. Agora, um governo igual o nosso, tanto estadual quanto federal, que fala, ó, fecha tudo e fica em casa sem dar suporte a ninguém, me ajuda aí, que é claro que ninguém vai aguentar, é óbvio que isso está errado. Então, só para finalizar aí, peço para você, Beth, que passe para a bancada nossa, do nosso partido, para cobrar a Secretaria de Educação quanto ao kit de alimento e cobrar a Secretaria de Educação de que o kit de alimento, que o repasse do governo federal é para cada criança, não uma criança por família. Isso. Muito tá obrigado, certo. Beth. Vamos brigar, sim, pode deixar. Então, vamos investigar, saber o que está acontecendo, por que não está chegando para as crianças aquilo que é direito, que é alimentação, é a merenda. A gente brigou tanto por isso. É uma briga histórica, é um direito garantido, não pode ser cerceado, né? Ainda mais agora. Misael, meu querido, liga o seu áudio e eu quero saber qual é esse trabalho que você está fazendo, que você faz, né? Você é presidente de uma ONG que cuida da população pop-rua, que cuida das pessoas que têm dependência química. Fala um pouco como é que está a vida dessas pessoas, como é que está o trabalho de vocês, em especial agora, né? Com essa situação do coronavírus, tudo ficou tão difícil. Realmente não está fácil, viu, Beth? Eu digo isso de todo o coração, né? Para você, para nossos amigos aí, e para todos aqueles que estão nos assistindo, né? Que não sei se me amam ou não, mas muita gente está aí com a gente aí, nos ouvindo nesse momento, e tenho certeza que a maioria deles sabe do nosso trabalho aqui, que não está sendo fácil. E eu agradeço a Deus hoje, né, por fazer parte desse grupo, né, que abarca todas as entidades sem fins lucrativos, né, que já vem surgindo, se alastrando desde a década de 70, né, os trabalhadores civis, tá, defendendo essa causa, suprindo essas lacunas das necessidades, não só financeiras, né, para as pessoas mais carentes, cuja demanda o governo não quis, não pode suprir, né? Pelo menos alguns governos, eu me lembro, que sempre correram atrás. O governo socialista, pelo menos, né? Sempre correram atrás. Ao contrário dos capitalistas, que a intenção dele era, obviamente, evitar, né, de gastos. Como hoje estão evitando gastos, né? Para nós, pelo menos, e para essa classe, né? Que hoje é considerado o terceiro, né? Terceiro setor de nossa economia, né? Tanto que essa economia, essa socioeconomia é o que leva, né, a gente ter essa caída hoje, né? Na década de 70, quando vinha crescendo, o governo também vinha crescendo. E quando chegou na década de 80, não puxando o saco de ninguém, né, do PT, né, que não vou negar, né, mas eu sou vermelho, aquele é vermelho, né, que através desse partido... Tá todo mundo de vermelho aqui, ó. Tá. E então esse partido ajudou muito, né? Não é, como eu falei, não é puxando o saco em si. Acho que travou a internet do Misael, né? Travou, Davi? Travou para mim só... Oi, Davi, travou a internet dele? Travou. Tá, não, porque às vezes eu penso que é só comigo aqui, bem na hora da fala dele, travou, que pena. Voltou, Misael? Tinha dado uma travada, acho que você precisa voltar na conversa. Ok, voltou? Voltou. Ok. Então, como falei, então, se não fosse o partido, né, ou pelo menos o PT e todas as coligações, né, que trilha por essa socialidade, essa associação de bens para todos nós, né, de baixa renda, a gente não teria essas condições, né, essa voz, esse direito, os nossos estudos, que ele deu muitos estudos para a gente, Bolsa Família, e muitas outras coisas que veio nos ajudando e crescendo, né? Só que, infelizmente, de uns anos para cá, esse lado socioeconômico caiu tanto que muita gente voltaram para a rua. Hoje, com esse nosso governo, que está acontecendo no momento, né, até a gente do terceiro setor, que procura ajudar esse baixa renda, até a gente já está começando
a querer também doações, né, para poder doar. Olha só, quer dizer, nós temos sem condições de doar, porque na época do Temer, ele cortou 50%, e hoje esse que está... ele cortou aquela porcentagem que era para ceder, para doar às nossas organizações, às nossas ONGs, para a gente ceder aos baixa renda. Então, ele cancelou isso de uma vez hoje, né? Mesmo a gente trabalhando em prol desse povo, que é um trabalho do governo, não é um trabalho de ONG nenhuma. A ONG surgiu, né, justamente pelo fato da existência desse tipo de governo que tem hoje em dia, né, que quando entra é só para nós. Como o nosso amigo Aguinaldo salientou anteriormente, do empréstimo que deu para o banco, e foi aproximadamente 1,350 bilhão que foi dado para ele. Agora, para quê? O banco precisa de auxílio emergencial também? Não precisa. Quem precisa somos nós, né? Aí passou apenas R$600 para cada um, e mesmo assim nem todos receberam. Eu tenho pessoas da minha família que nem não conseguiram receber ainda, também, tá? Mas nós estamos na luta aqui, para aqueles que não foram pegar, aqueles que estão morando nas ruas, né? A gente está sempre aqui nos viadutos de Santo André. A gente também corre, né? Porque Deus nos dá essa oportunidade de correr até fora dos nossos municípios também, né? Nosso grupo, hoje mesmo, estão por aí, se cruzando com as linhas de frente da área médicas, também levando roupa, comida. A nossa esperança renovada, que é o que eu criei esse nome, porque foi assim que nosso Pai Maior, nosso Deus, lá em Epístola, pode ver lá, que ele tinha a esperança de uma renovação do homem. Mas cada vez que entra um governo desse aí, parece que essa esperança cai. Acho que o homem lá em cima fala, poxa vida, acho que não é dessa vez ainda que o homem vai ser renovado. Mas nós estamos na luta aí, nós estamos batalhando, certo? Até que um dia a gente vai chegar no ponto. O governo, no geral, que nem o PT mesmo, na época do Lula, né, ele nos deu os direitos da ONG, dos direitos da ONG de utilidade municipal. Não sei se alguém ainda se lembra desse aí, né? A ONG de utilidade municipal, estadual e federal. E também tudo governamental. Essas ONG governamental era justamente para auxiliar essas OSCs de hoje, né? Que são, como falei anteriormente, que é a Organização da Sociedade Civil, dependia desse direito que o PT nos passava, né? Que esse governo nos dava para a gente ajudar o próximo. Eles conheciam, tinham um conhecimento que o dever era deles. Então, toma aqui, vamos lá ajudar. Né? Então, mas hoje não temos essa ajuda. Então, a gente corre chorando. Porque você sabe por que isso, Misael? Você sabe por que isso? Por que não tem? Porque não foi construído um trabalho com as lideranças, com as pessoas que têm condições de fazer a organização da sociedade civil. Então, para você montar uma ONG, né, significa que você tem um trabalho, né? No seu caso, com a Pop Rua, com as pessoas que são dependentes químicas, né, o álcool, droga, enfim, e que você, na tua história de vida, você organizou, tentou fazer um trabalho. Então, quando um governo é um governo popular, né, ele tem esse olhar cuidadoso para essas lideranças que desenvolvem esse trabalho. Por quê? Porque, sabe, a gente reconhece a importância, né, que a sociedade civil tem no papel de organização, de auxiliar na organização de uma cidade, né? Correto. E nem todos os governos têm esse mesmo olhar, não tem essa preocupação com a população que mais necessita do Estado, muito menos com quem realiza esses trabalhos. Por isso, essa dificuldade que você está tendo aí, nesse momento, seja na esfera federal, estadual ou mesmo municipal. Se você está tendo dificuldade, nem o poder municipal, ao longo desses 4 anos, reconheceu o trabalho de vocês e nem deve saber da existência de vocês. Não é isso? É verdade, viu? Mas nós estamos na correria aí, né? Mas ele sabe do nosso direito, e o nosso direito é por lei, né? É do artigo 44 do Código Penal também, né? Sob a lei de 97, de 9799,
e 1999. Esse é o código de lei que nós temos. Então, eu creio que eles, por entender de lei, ele está vendo essa lei aí, então ele devia recorrer a essa lei e procurar nos ajudar, né? Mas eu não estou indo de acordo com minha mãe fez, muitas vezes, meu pai, né? Que me lembro que, quando eu era pivetinho ainda, né? Na década de 60, ela saía aos domingos para comprar carcaça de frango para nós na feira, mas todo domingo ela trazia uma ou duas pessoas para almoçarem com a gente, pessoas de rua, né? E às vezes essas pessoas ficavam um dia ou dois com a gente, né? Então, isso me lembro de 69, mas começou em 68 aproximadamente, em Pernambuco, né? Lá em Recife, para ser Casa Amarela, e trouxe, né, para aqui, para São Paulo. E daqui a gente continuamos fazendo isso. Tá certo que algumas vezes eu tive pessoas que eu trouxe para minha casa, para o meu estabelecimento na Avenida São Bernardo, né, no outro estabelecimento que eu tinha também na Rua Carijós, de pessoas de ficar lá 2, 3 dias, e no outro dia, quando eu chegar, né, não ter nada dentro da oficina, ter me levado. Mas mesmo assim, nunca desisti, né? E agora, Deus me deu essa condição de me ser um fundador e presidente da Esperança Renovada. E auxiliando também outras pessoas, outras organizações, como a Esperança Amor e Vida, que nós temos aqui em Sertãozinho também, né? E auxiliando muitas outras pessoas que, nesse momento, devem estar levando algumas coisas por aí ainda. Eu estou aqui, mas meu papel é agir, não é falar, entende? Mas eu agradeço a sua oportunidade, né, de estar aqui com você, com todos os nossos amigos, com o Davi, com o Aguinaldo e com esse povo que está nos assistindo agora, tá? E se vocês não se preocupar, né, eu gostaria de deixar um telefone, caso alguém precise de fazer alguma doação, porque... Lógico. Pode falar. O governo não está me dando essa possibilidade para a gente, e as outras pessoas que estão na correria, né? Que são todos trabalhadores voluntários e civis, né? Eu queria deixar o meu telefone, que é o 4457-6339, ou se não, o 993-33-4344, né? Fala de novo. 4457-6339 ou 993-33-4344, né? É da ONG? É da ONG? É da ONG, da Esperança, né? Não Esperança e Vida, é da Esperança Renovada, tá? Que a sede fica aqui na Avenida também São Bernardo, né? Mas nós temos espalhado auxiliares, né? Em alguns pontos, como aqui no Clube de Campo também. Agora, o governo já que emprestou 1 bilhão e 300 milhões... Um trilhão. Um trilhão. Não devia trazer um pouquinho para cada um dessas ONGs do Brasil? Não estava ser para mim, não. Para minha ONG, não. Estava bom para as outras ONGs. Então, eu estou aqui lutando por essa ONG e pelas outras ONGs também. E qualquer ONG que estiver me ouvindo hoje, precisar de alguma ajuda, nós estamos aqui, tá? Porque foi através desse partido, inclusive, que eles me deram maior força. E falou, vamos lá, Misael, vamos meter bronca, vamos nessa ONG aí, porque isso faz parte do nosso trabalho, né? Nós somos somos um partido socialista que estamos sempre juntos em ajudar a sociedade. Então, é onde nós estamos juntos, se unidos, né? Assim como todos esses cidadãos aí estão com a gente aí, para ver o que a gente podemos fazer nesse país. Tá, né? Certo, Misael. Obrigada. Você vê que bacana, né? Ele tem um estabelecimento comercial, tem uma história de abrigar as pessoas, né? De uma forma solidária, de uma forma humanitária, mesmo que tenha sido lesado, roubado, nunca deixou de ter esperança no ser humano, né? Um pouquinho que ele tem, do lugar onde ele está, ele nunca desanimou, e mesmo que a vida tenha dado algumas rasteiras, Misael continuou aí com a sua missão de trabalho, acreditando e apostando nas pessoas. Assim deveriam ser os governos, né? Acreditar e apostar nas pessoas, ajudar mais e condenar menos, né? Estender a mão que as pessoas precisam, né? A mão forte do Estado. E o Misael
ali no seu universo, conseguiu fazer um trabalho aí com dignidade, né, com honra, acho que isso é bem bacana. Meninos, a gente já estourou um tempo, eu falei para vocês que passavam rapidinho, eu só quero que vocês agora deem um tchau, né, daqui a pouco eu também já tenho outra live, então eu gostaria que, começando pelo Davi, se despedir das pessoas e deixar aqui uma mensagem também de esperança do que você deseja para a sua cidade. Davi, Aguinaldo e Misael. Vocês vão dar um tchauzinho e dizer assim, olha, eu quero minha cidade de tal jeito. Pode ser? Isso aqui é rápido. Vamos lá, Davi. Bora lá. Bom, Beth, eu acho que eu quero minha cidade mais fraterna, eu quero minha cidade com um olhar para as pessoas, eu quero a minha cidade com um olhar para o futuro. E é isso que a gente vem tentando construir, né? É para que os nossos filhos, nossos netos possam, em algum momento, ter aquela cidade, se não do jeito que o Paulinho Serra põe no marketing, mas pelo menos parecido, né? Vamos ver se nossos netos conseguem vislumbrar de uma cidade que hoje ele põe no marketing. Quero deixar meu abraço aqui para o Aguinaldo, para o Misael, para você e para os nossos andreenses que estão passando aí juntamente com todos nós por esse momento difícil. Lembrando que o Brasil ontem passou a líder em quantidade de mortes por dia. Ontem, a maior quantidade de mortes que aconteceu foi no Brasil. Então, a situação ainda requer muito cuidado e vamos contribuir com isso. Sim, vamos contribuir para um mundo melhor, para uma cidade melhor, né? Obrigada, Davi. Aguinaldo? Bom, eu quero agradecer a oportunidade de poder se apresentar e falar um pouquinho do que eu tenho acompanhado na nossa cidade e acompanhado o trabalho que vem desenvolvido pela nossa futura prefeita e hoje pré-candidata a prefeita da nossa cidade, com você, Beth. Cumprimentar aqui o Davi Costa e o Misael Silva pelo grande papo, pelo conhecimento, expor um pouquinho do conhecimento que eles têm para mim, porque eles conhecem um pouquinho mais que eu. Graças a Deus eu tenho um orientador aqui também bem antigo, que é meu pai, conhece bem aqui a nossa cidade. E pedir mais uma vez, encarecidamente, para que o nosso governo da nossa cidade de Santo André preste atenção um pouquinho nos pontos vulneráveis que Santo André tem de verdade. Faz aquela pulverização para poder fazer a desintoxicação dos pontos onde precisa. Ele acompanha o mapa de vulnerabilidade onde tem mais casos na nossa cidade. Então, não espere um pedido da comunidade ou acontecer mais casos. Envie sem ninguém pedir mesmo. Não precisa que um líder da comunidade ou um pré-candidato ou alguém da base do governo, ele mesmo já pode mandar e acompanhar essas pessoas e que faça chegar nas pessoas que mais precisam e que as doações de máscaras, que as mais de 300 mil máscaras, como foi divulgado aí pelo nosso prefeito de Santo André, que ele foi feita a entregue isso nas comunidades, me ajuda um pouquinho, porque assim a quantidade de máscara que eu tenho que fazer para distribuir vai diminuir um pouquinho se ele distribuir essas 300 mil onde realmente precisa. Sobe ali um pouquinho no Morro da Quibom, vai lá no meio do Santa Cristina, entra lá no Calipau da Vila João Ramalho, mas lá em cima no meio, entra aqui no Capuava, na nossa região, que é onde tem bastante casos, nos becos e vielas adentro, e ajude um pouquinho a parar de ficar só nos entornos. Então, agradeço a oportunidade e espero que daqui para frente a gente continue essa luta para a melhoria dos nossos municípios. E a sua cidade? Qual é a cidade que você quer? Eu quero uma cidade onde tenha igualdade para todos, né, Beth? Eu quero uma cidade onde o reconhecimento seja pela pessoa e não pelo campo monetário que ela tem.
seja uma cidade igual, igualitária, onde eu, que sou da comunidade, tenho o mesmo direito que quem é aí da Bela Vista, do bairro Jardim. Essa é a cidade que eu quero. E não cuidando só do entorno. Obrigado, Beth. Muito bem, obrigado a você. Misael? Opa! Bom, eu não tenho muita coisa a falar, mas só tenho que agradecer, né? A todos vocês, a Deus em primeiro lugar. Mas eu queria dar uma observaçãozinha, que na década de 1980, quer dizer, já estou falando minha idade, olha só. Lá pro lado da Vila Euclides, no grupo reunido lá de algumas pessoas, né? Algumas, bastante, inclusive o nosso Lula, e eu estava lá no momento, que eu também trabalhava lá, eu era carregado da Brastemp na época. O Lula falou que o povo precisava de uma voz, para que eles, assim, tivessem o gosto dos direitos, né, de ser humano, até antes mesmo de um bom trabalhador. E o Lula começou esse trabalho, sim, dando esse direito para a gente, essa voz, através da estabilidade salarial, principalmente, e da estabilidade do emprego. Isso, olha, foi ali que começou a dar razão dentro de mim daquilo que eu sempre fiz em relação a essas ONG. Quando eu ouvi ele falando isso aí, eu falei, então é nessa vibe que eu vou, é com ele que eu estou. Tá? Então, vou continuar do que eu estou fazendo, porque estou vendo que toda aquela conversa dele bateu com minhas ideias, e com as ideias do meu pai, com as ideias da minha mãe. Tá? Então, eu deixo mais uma vez aqui um agradecimento, e eu quero dizer, tá, que não há outro juiz, nem outro Carrascos, que não seja a nossa própria consciência. Então, quer dizer, o que a gente faz ou deixa de fazer, nós mesmos vamos pagar ou ganhar com isso. Tá? Então, o próprio algoz de nossas vidas é nós mesmos. Então, nós temos que evitar, né, essa tragédia dentro da gente mesmo, para não prejudicar o próximo nem o nosso futuro espiritual. Tá bom? E obrigado. Muito bem. Obrigada, Misael. Olha, agradecer cada um de vocês, Aguinaldo, Davi, Misael, pela excelente participação de vocês nesse canal nosso, Cuidar Bem de Santo André, a experiência de cada um de vocês, o interesse de vocês na organização da nossa sociedade, na organização dos grupos dos quais vocês participam, fazem parte, lideram, né, as nossas comunidades, nas periferias, estendendo a mão aí para as pessoas que mais necessitam. Então, parabenizar vocês pelo trabalho, pela dedicação. A cidade precisa de pessoas como vocês, né? Tenho certeza que a gente vai ter um futuro melhor, porque... sim, porque tem muita gente boa aí, brigando, lutando, para que a gente encontre aí justiça social, transformação e paz para as pessoas. E muita saúde, se Deus quiser. Meninos, muito obrigada. Valeu pela participação de vocês. Beijão. Agradecer todos os internautas que nos acompanharam aqui. Muita gente mandando beijo para vocês. Muita gente parabenizando o trabalho que vocês fazem. Foi muito bacana. Então, obrigada aí pela participação mais uma vez dos nossos internautas. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigado. Até a próxima.